Fala pessoal, aqui o professor Lucas, seu professor de Física aqui do Estratégia Vestibulares, com 100 dicas para vocês gabaritarem Física. E aí, hoje a dica é de número 38, acerca do equilíbrio térmico. Galera, uma dica de ouro essa aqui. Por quê? Você já se deparou com aquela questão que você precisa encontrar a temperatura de equilíbrio quando eu tenho várias amostras e você sente dificuldade? Então, vou te mostrar uma maneira de equacionar isso que quase sempre funciona. Essa é a que eu recomendo que vocês usem porque ela tem a maior chance de funcionar. Isso é um tanto quanto complexo de se equacionar. Mas enfim, eu sei que para que haja equilíbrio térmico, o calor que é cedido por um corpo é igual, em módulo, ao calor recebido pelo outro corpo. Mas se eu adotar o calor recebido como negativo e o calor cedido como positivo, por exemplo, eu posso escrever que o calor cedido mais o calor recebido tem que ser igual a zero. E aí, que é interessante de equacionar. Pensa só, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu tenha misturado 1 litro de leite a 10 graus Celsius com 2 litros de café a 80 graus Celsius. Supondo não haver perdas para o ambiente, eu quero saber qual a temperatura atingida, o equilíbrio térmico. Vou fazer algumas suposições para simplificar isso aí. Isso é comum em prova também, então já vale aí. Quando você está falando de café, ou leite, ou refrigerante, quase provavelmente você vai usar o calor específico da água. Beleza. Outra coisa, quando ele fala 10 litros, é também bem comum que se use a massa específica da água como 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, 1 grama por mililitro ou 1 quilograma por litro. Ou seja, quando você ler 2 litros e 1 litro, muito provavelmente você vai ter 1 quilo e 2 quilos daquela substância. Mas dê uma olhada na sua prova. Enfim, como eu equaciono isso para achar essa temperatura de equilíbrio? Eu faço que o que um é cedido, eu por o outro é recebido. E como eu sei que estou falando de água e a temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius, temperatura de fusão da água, 0. Eu estou acima, estou dentro desse intervalo, eu estou com 10 e 80. Ou seja, a minha temperatura de equilíbrio deve ser algo maior que 10 e menor que 80. Então eu estou safo, eu estou dentro da água no estado líquido. Então eu posso simplesmente falar que o calor sensível de uma é igual ao calor sensível pela outra recebido. Daí eu escrevo que o calor cedido pelo café é igual ao recebido pelo leite. Expande isso aí. Então, massa de café vezes calor sensível, calor específico do café, vezes a variação de temperatura do café, é a massa do leite, calor específico do leite, variação de temperatura do leite. Vou substituir as unidades aí, os valores. 2 vezes 10 ao cubo, 2 quilogramas. Calor sensível, como eu falei, 1 caloria por grama grau Celsius, considerei a água dos dois lados, aqui 1 vezes 10 ao cubo. Beleza. O que me interessa, o que todo mundo tem dificuldade é a variação de temperatura. Como preencher isso? Variação de temperatura não é a temperatura final menos a inicial? Sim. A temperatura final não será a temperatura de equilíbrio? Sim. Então escreve exatamente isso, que eu vou ter a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do café e a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do leite. Joga a temperatura inicial do café que ela te forneceu, a temperatura inicial do leite que a questão te forneceu ou das substâncias que você tiver e mata a questão. Vamos que agora é só conta, vamos rapidinho. Bom, abrindo isso aí, não vou perder muito tempo com as contas que eu sei que vocês sabem fazer. Eu vou ter lá a temperatura de equilíbrio, só desenvolvendo, como 170 por 3, cheguei aqui em 57 graus Celsius. Vou dar um tempinho para vocês lerem, se quiser tirem um print das contas e depois tentem resolvê-las. Ora, o mais importante aqui, eu quero que vocês tenham um senso crítico. Isso está abaixo do máximo, do limite ali superior? Sim. Era o quê? 90 graus Celsius, de um. De 80 graus Celsius, perdão. E o outro, limite inferior, 10 graus Celsius. Está acima. Beleza, está condizente. Segundo ponto, eu não tinha mais líquido quente, que era o café, do que líquido frio, que era o leite? Sim. Então, como o calor específico é o mesmo, eu espero que a temperatura de equilíbrio esteja mais próxima da temperatura superior. Não foi o que aconteceu lá? 57 não é mais próximo do que 80 do que 10? Sim. Então está tudo batendo. E aí sim, como ele já está respeitando esses valores, você diz que, de fato, a temperatura é condizente. Então, você aceita isso como resposta. Agora, pode ser um pouquinho mais difícil. Pode ser, por exemplo, que você tenha gelo fundente a 0 graus Celsius, gelo a menos tantos graus Celsius, misturado com água líquida, com vapor. E aí? E aí que você vai ter que equacionar também as mudanças de calor latente. E eu recomendo que você calcule a energia necessária para levar todos os corpos sólidos até o seu estado líquido e todos os corpos gasosos também até o estado líquido, que aí você vai ter uma certeza, não, isso aqui vai se encontrar no estado líquido. E aí você equaciona dessa maneira com outros termos nessa equação e perceba, uma questão dessa pode ficar bem complexa. Bom, era essa a dica que eu queria dar para vocês hoje, um grande abraço e eu fico por aqui.